Olá! Bom, se prepara, porque hoje a gente vai embarcar numa das visões mais surreais e, uau, poderosas de toda a Bíblia. A primeira visão do profeta Ezequiel. Pensa só, uma tempestade divina, criaturas com 4 rostos, um trono celestial que se move. É uma imagem que, olha, por milênios tem deixado todo mundo fascinado. Então bora mergulhar juntos nessa cena que é de outro mundo. Mas, antes de tentar decifrar cada pedacinho dessa visão maluca, a gente precisa de uma palavra-chave. Sem ela, fica difícil entender o que está acontecendo. A visão de Ezequiel é o que a gente chama de teofania. Mas o que é isso, afinal? Entender esse conceito é o primeiro passo para a gente desvendar esse mistério. A visão de Ezequiel simplesmente explode na realidade de um jeito avassalador. Imagina uma tempestade de fogo e saindo do meio dela não uma, mas 4 criaturas vivas. E o detalhe, cada uma delas tinha 4 faces diferentes. A imagem já começa assim, super desconcertante. E a estranheza, olha, tá só começando. E como se as criaturas de 4 faces já não fossem o bastante, do lado delas aparece um mecanismo celeste super complexo. Rodas. Mas não são rodas normais, não. Elas se movem de um jeito que parece impossível. E aí vem o detalhe mais bizarro. Os aros dessas rodas estavam completamente cobertos de olhos. Então a gente chega no ponto principal de toda a visão. Acima dessa confusão toda, dessa complexidade, flutua um trono. E não é um trono qualquer. É um trono deslumbrante, que parece feito de safira pura, brilhando em cima de uma plataforma que reluz como cristal. O palco está montado para um encontro divino, assim, de proporções épicas. Ok, para tudo isso começar a fazer sentido, a gente precisa entender o contexto, onde e quando isso aconteceu. Porque essa visão não surgiu do nada, né? Ezequiel era um sacerdote judeu e ele estava vivendo como um exilado lá na Babilônia. Era um momento de desespero total, de crise nacional para o povo dele, que estava longe de casa, longe do seu templo. Então, voltando para nossa pergunta, o que é uma teofania? É exatamente o que Ezequiel viu, uma manifestação visível da glória de Deus. Mas tem um detalhe aqui que é crucial. O texto toma muito cuidado para dizer que ele não viu Deus em sua essência, mas sim uma semelhança da sua glória. É como se fosse uma imagem adaptada para que um ser humano pudesse suportar ver aquilo. E essa visão impressionante tinha um propósito muito claro. Não era só um show de luzes. Ela veio para dar uma missão a Ezequiel, uma missão quase impossível: ser profeta para um povo rebelde. A visão serviu para lembrá-lo da majestade do Deus que o enviava, para justificar o julgamento que estava vindo sobre Israel e, o mais importante de tudo, para garantir que Deus não tinha abandonado eles, mesmo lá longe, na Babilônia. Certo. Agora a gente vai mergulhar nos detalhes dessa imagem central que os estudiosos apelidaram de carro-trono. É uma mistura de trono com um veículo celestial. Vamos então desmontar cada parte dessa engrenagem divina para a gente entender o que cada uma simboliza. A visão começa com uma tempestade vindo do norte. Para Ezequiel e seus companheiros de exílio, essa direção tinha um significado terrível. O norte era de onde veio o exército babilônico que foi o instrumento do juízo de Deus. A tempestade em si, com vento, nuvens, fogo, é uma linguagem bem clássica na Bíblia para anunciar que a presença divina está chegando. E do coração dessa tempestade de fogo saem os 4 seres viventes. Mais para frente no livro, o próprio Ezequiel vai identificar eles como querubins. E na simbologia bíblica, querubins são seres superpoderosos ligados à santidade de Deus. Eles agem como guardiões da sua presença e como executores do seu governo. Agora, vamos olhar para as 4 faces. É aqui que o simbolismo fica super rico. Cada face representa o que há de melhor em um domínio da criação. O rosto de homem simboliza a inteligência. O de leão, o mais majestoso dos animais selvagens, representa o poder. O de boi, o mais forte dos animais domésticos, a força e o serviço paciente. E a águia, a rainha dos céus, simboliza a rapidez e o discernimento. Todas juntas elas pintam um retrato do domínio total de Deus sobre absolutamente tudo que existe. O jeito que esses querubins se moviam era sobrenatural. Eles iam em linha reta, para qualquer direção, sem nunca precisar virar o corpo. Eles eram guiados pelo Espírito, sabe? Uma demonstração de obediência perfeita, instantânea e com a velocidade de um relâmpago. Agora, vamos para as rodas misteriosas. Primeiro, a estrutura. Era uma roda dentro da outra, em ângulo reto, o que permitia o movimento para qualquer lado instantaneamente. Segundo, o movimento. Elas se moviam em sincronia perfeita com os querubins, porque o mesmo Espírito guiava tudo. E terceiro, o propósito. Juntos, as criaturas e as rodas formam esse tal de carro-trono,
que é um símbolo visual de que os planos de Deus avançam e ninguém pode impedir. E aqui a gente chega no detalhe mais impressionante e talvez o mais estranho. Os aros das rodas estavam lotados de olhos. O simbolismo aqui é muito poderoso e bem claro. Esses olhos representam a onisciência de Deus, a sua capacidade de ver tudo em todos os lugares o tempo todo. Absolutamente nada escapa da sua vigilância. Com a base desse carro-trono incrível já estabelecida, a visão agora nos convida a olhar para cima, para o ponto alto, para o clímax de toda a cena, a glória que aparece lá no trono. Acima da cabeça dos querubins, Ezequiel descreve uma espécie de plataforma, um firmamento que brilhava como um cristal terrível. É como se fosse uma barreira imponente, separando o que é terrestre do que é celestial. E em cima dessa plataforma de cristal está a semelhança de um trono. Ezequiel diz que ele parecia ser feito de safira, aquela pedra preciosa de um azul profundo que lembra a cor do próprio céu. E no trono tem uma figura. E aqui a linguagem de Ezequiel fica extremamente cuidadosa. Ele descreve como a semelhança da aparência de um homem. Percebe a distância? Não é um homem, é a aparência da semelhança. Ele está se esforçando ao máximo para dizer que o que ele vê é só uma sombra da realidade divina. Essa figura brilhava como metal em brasa, toda envolvida em fogo e luz. Finalmente, o próprio Ezequiel dá a legenda para tudo o que ele viu. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E ao redor de toda essa glória de fogo tinha um brilho como o de um arco-íris, um símbolo superpoderoso da aliança e da fidelidade de Deus, mesmo no meio do julgamento. Uma experiência como essa muda uma pessoa para sempre, né? Nessa parte final, vamos ver o impacto que essa visão teve no próprio Ezequiel e o que ela nos ensina sobre a natureza de Deus. E qual foi a reação de Ezequiel a tudo isso? A única reação humana possível. Ele caiu com o rosto no chão. É a resposta que a gente vê várias vezes na Bíblia quando um ser humano finito encontra a santidade infinita de Deus. É um gesto de rendição total, de reverência, de adoração. Então, o que a gente aprende sobre Deus com essa simbologia toda? Cada detalhe revela um atributo dele. O trono e o movimento do carro-trono falam da sua soberania. Os olhos, por toda parte, apontam para sua onisciência. O fogo representa sua santidade e justiça. A capacidade de estar em todo lugar, sua onipresença. E o arco-íris, um sinal da sua fidelidade, mesmo no meio da tempestade. É importante a gente entender que essa visão não foi um evento isolado. A imagem do carro-trono reaparece em outros momentos cruciais do livro, se tornando o tema central. Ela serve de base tanto para as mensagens duras de juízo, mostrando por que um Deus santo não pode ignorar o pecado, quanto para as promessas incríveis de restauração, garantindo que esse Deus soberano tem poder para cumprir o que promete. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Ezequiel fez de tudo para nos dizer que viu apenas a aparência da semelhança da glória divina. E isso nos deixa com uma pergunta de dar vertigem. Se a simples representação já é tão avassaladora, como será a realidade dessa glória em sua plenitude?